Paz seja convosco, irmãos. Quem vos fala é o evangelista Flávio. Hoje vamos falar a respeito destes acontecimentos que estão trazendo grande comoção, perplexidade na nação brasileira. O atentado que houve contra um candidato à presidência do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, a situação de grande polarização que vemos na nação brasileira. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos vendo uma falta de amor, uma grande falta de amor nas pessoas. Está havendo uma separação nítida entre o trigo e o joio, entre as ovelhas e os cabritos. São dias de grande comoção e perplexidade. Nós estamos vendo aí os sinais que também a natureza está nos dando, grandes terremotos com grande frequência, vulcões entrando em erupção, atentados como esse que ocorreu dia 6 aqui de setembro no Brasil. Estas coisas tudo estão relacionadas à falta de amor, à falta de temor de Deus, à falta de Deus no coração. As pessoas estão egoístas, perderam o bom senso, perderam o senso da avaliação das coisas. O Deus das pessoas, de um modo geral, virou o poder, o dinheiro, mamon. E nós estamos vendo as consequências disto. Já vem chegando realmente dias finais. Todos nós percebemos no ar que estas coisas que estão acontecendo são sinais inequívocos da volta, da proximidade da volta de Jesus. Embora que nós, aqui no Brasil, tenhamos aí essa polarização política, nós não podemos ficar alheios, mesmo como cristãos, seguidores do Messias, a isso que está acontecendo. Nós sabemos que, desde o século XX, ideologias malévolas, como o socialismo, o comunismo e o capitalismo voraz, têm escravizado as pessoas da humanidade. O ateísmo virtual, que é pregado nas escolas, darwinismo, evolucionismo, que retira Deus da mente das pessoas, colocando o ateísmo, colocando a descrença nas pessoas, tem gerado essas consequências. Consequências essas que estão se avolumando nas grandes massas, que têm sido manipulados por ideologias malévolas, marxistas, ideologias gramicistas, que pregam o ódio, pregam a luta de classes, preto contra branco, cristão contra muçulmanos, enfim, jogam uns contra os outros para atender desígnios de poder, para atender projetos de poder, de controle sobre as populações. Coisas malignas estão acontecendo. Nós vemos nos Estados Unidos a colocação de uma estátua de Baphomet no lugar das tábuas dos 10 mandamentos que foi destruída, que estava ali na cidade de Arkansas City. E agora colocaram lá uma estátua para o diabo, o próprio Satanás.
Isso está demonstrando claramente a quem grande maioria de pessoas estão servindo. Ao diabo, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. As profecias da Bíblia, dos profetas bíblicos, têm se cumprido à risca. Já se aproxima o grande momento em que nós vemos aquelas palavras de Jesus dizendo, né? Quando virdes estas coisas acontecerem, levantai a vossa cabeça para o alto, porque próxima está a vossa redenção. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus diz que é para nós orarmos pelas autoridades, porque todo poder e potestade existe, como diz o livro de Romanos 13, pela permissão de Deus, para a punição dos malfeitores. Se você faz o bem, você terá louvor dela, mas se você faz o mal, você vai ser punido por ela, porque ela foi designada para a punição dos malfeitores. Acontece que o que nós estamos vendo é que nos altos escalões das autoridades que deveriam estar pautado na justiça, na verdade, está havendo a degradação, a corrupção e a injustiça. Ai da nação cujos moradores precisam julgar os seus próprios juízes. Ai da nação em que os seus juízes recebem dinheiro para condenar o inocente e soltar o criminoso. Ai da nação em que os seus políticos roubam a nação, destruindo a nação. E o Brasil, um país que tem se entregue à vaidade, à prostituição, ao carnaval, às coisas frívolas, está colhendo agora grande parte as consequências dessas atitudes frívolas, dessas atitudes carnais que têm pautado a nossa nação durante décadas. Isso são consequências de desobediência. Como diz Isaías capítulo 24, enfraquece os mais altos da terra, cobram juros altíssimos e diz, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram a aliança. Por isso a maldição está consumindo a terra. Por isso os moradores da terra serão vitimados, serão queimados, e poucos homens restarão. A humanidade está partindo e caminhando a largos para o apogeu de um grande cataclisma, de um grande juízo, onde o próprio eterno Deus terá que se levantar para separar o joio do trigo, os bons dos maus. Como diz a palavra de Deus, Jesus Cristo será enviado por Deus e ele mandará os seus anjos aqui na terra para colher o joio e queimar no fogo, mas o trigo a juntar no seu celeiro, inaugurando assim um reino de paz e justiça. Nós não aguentamos mais ver tanta injustiça. As pessoas morrendo nos hospitais porque os políticos, os poderosos que controlam a nossa nação roubam o dinheiro que é para o tratamento dos mais pobres, dos menos beneficiados, dos menos favorecidos. Nós vemos aí roubo de merenda escolar. Nós vemos roubo de dinheiro da aposentadoria dos nossos idosos. Não há respeito aos nossos idosos, não há respeito às nossas crianças que estão sendo já doutrinadas com doutrinas marxistas, doutrinas ateístas, doutrinas que levam à rebelião, à falta de amor, à falta de sentido na vida. Estas coisas estão realmente acontecendo debaixo dos nossos olhos. E quando os de bem não se manifestam, o mal prospera. Quando nós não temos coragem de falar que o errado é errado e o certo é certo,
o errado, aqueles que estão sobre o domínio do maligno, começam a dominar. Está na hora das pessoas que são verdadeiramente seguidores do Messias pautar na verdade, na coragem do nosso Mestre Jesus, que denunciava o pecado pelo seu nome, que denunciava os hipócritas da sua nação nos seus dias. Assim também nós, que somos cristãos, verdadeiramente aqueles que são cristãos, está na hora de chamar o pecado pelo nome dele. Está na hora de falar o que é certo e está na hora de dizer o que é errado como errado. Porque hoje se inverteram os valores. Hoje a grande mídia consegue fazer com que a vítima do atentado se torne o culpado. E o culpado do atentado se torne a vítima. Tudo isso por quê? Tudo isso pelo desígnio, pelo desejo do poder. Tudo isso pelo desejo do dinheiro. É algo maligno, é algo torpe, é algo, um assinte contra os bons costumes, contra a lei de Deus, contra o Criador. É isso que está acontecendo no Brasil. O atentado de Jair Bolsonaro, como muitos outros crimes que acontecem nessa nação, seja de viés político, seja de viés realmente de maldade mesmo, pelo roubo, pelo latrocínio, pelos vários tipos de crimes que acontecem. São consequências de um povo que está doente, de um povo que está precisando de Deus, de um povo que está precisando de mais amor no coração e menos ideologia. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. É isso que nós estamos vendo com perplexidade, com tristeza e dor no nosso coração. Não é possível ficarmos indiferentes diante de todas essas coisas. Não é possível dizer que estas coisas são normais. Quem acha isso normal está doente, está fora do normal. As pessoas estão perdendo a sensibilidade. Crimes hediondos de pais matando os filhos, abusando sexualmente dos seus próprios filhos, matando queimado, como aconteceu com um pastor que matou seus próprios filhos queimado depois de abusá-los sexualmente. Crimes hediondos, crianças sendo mortas, sendo violentadas. Coisas horríveis estão acontecendo. Isso é consequência de uma filosofia que está invadindo a mente das pessoas. Uma filosofia maligna que afasta o ser humano de Deus, que afasta o ser humano das coisas de Deus, do amor ao próximo, do amor à lei de Deus, das coisas de Deus no seu próprio coração. E isso tem levado a este tipo de consequência. Meus amados irmãos, devemos orar pelas autoridades justas, pelas autoridades competentes, para que ainda tenhamos dias que possamos pregar o Evangelho, porque ainda há muitas pessoas sedentas de verdade e da salvação. Há muitas pessoas que estão sendo chamadas e convidadas a sair do meio religioso enganador, do meio de Babilônia para a verdade. Este chamado está sendo feito da parte de Deus, serão ensinados pelo próprio Deus. E vozes, como diz lá o Apocalipse capítulo 11, e ouviram-se vozes que diziam: os reinos do mundo se tornaram do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Assim esperamos esse reino de paz e justiça, que será estabelecido desde os céus pelo poder de Deus, quando ele enviará Jesus Cristo para reinar aqui sobre a terra. Um reino de paz e justiça. Mas este reino, antes de ser estabelecido, será seguido por um juízo, terá um juízo de Deus, separando o joio do trigo, os bons dos maus, as ovelhas dos cabritos. E parece-me que nós estamos realmente contemplando
estas coisas. Devemos nos posicionar como servos de Deus, sermos corajosos. É isso que Deus quer de seus filhos. Que a paz seja convosco. Amém.